DNA. Por que será que Deus nos fez com DNA? Poderia ter um jeito mais simples, né? Você nascia, vinha você inteirinho, do lado assim, Deus poderia colocar uma tatuagenzinha com a lista de produtos, do jeito que a gente pega lá no supermercado, já vem a listinha de todos os produtos, o que tem mais, o que tem menos. Então a gente já sabe como fazer um outro de você, porque está na tatuagem aqui do lado. Mas Deus usou um processo que é muito criativo. Ele é extremamente criativo, extremamente pequeno, para mostrar a sua grande sabedoria. E ele colocou toda essa informação de uma forma complexa, mas extremamente especificada, com um propósito específico. A ideia de complexidade redutível, por outro lado, é uma ideia que hoje a ciência utiliza, e o nosso querido amigo Darwin, cada vez que o pessoal fala em complexidade redutível, ele dá uma volta no seu túmulo. Porque Darwin disse o seguinte, que se fosse possível provar que apenas um pequeno pedaço de qualquer sistema era indispensável para que o sistema todo funcionasse, a teoria da evolução não teria como sobreviver. Amanhã eu vou falar de um besourozinho pequeno chamado besouro bombardeiro. Ele é um carinha muito interessante. Ele é muito interessante porque ele pega dois elementos químicos e junta esses dois elementos químicos numa câmerazinha que ele tem, bem lá no traseirinho dele, e tem um outro compartimento menorzinho que ele coloca esses dois elementos químicos e ele joga um pouquinho mais de outros elementos químicos e dá um apertãozinho. É aquilo que vocês estão pensando, a ideia é mais ou menos aquela, tá? É isso. E o que acontece? É um negócio daquele de aproximadamente 120 graus Celsius. Olha, eu vi uma cena de um sapinho tentando comer o besourinho, vocês precisariam ver a cara do sapo. Acho que esse pode entrar também nos que fugiram da arca e tentaram entrar na igreja, porque a cara dele é terrível. Tudo isso mostra uma complexidade, ou seja, esse besouro possui o mínimo possível de elementos. Se um dos elementos estivesse faltando, todo esse processo de ignição e combustão se daria dentro do besouro e o besouro morreria queimado cada vez. Já imaginou que legal? Um pequeno soluço, lá se foi o besouro. É interessante que a biologia está cheia de exemplos desses. Esse não é o único. São vários que mostram que a teoria de Darwin estava e está e sempre estará errada. Mas isso não é passado. Isso é simplesmente colocado de lado. Então a ideia da teoria do design inteligente. Eu fico impressionado porque existem pessoas, e vocês têm lido muito a respeito, a revista Veja, inclusive, há pouco tempo atrás, trouxe uma reportagem do Richard Dawkins, falando muito a respeito de algumas questões inteiramente irrelevantes, que eu gostaria de deixar bem claro, principalmente quando ele fala na área de religião, porque ele é ateu, não sei porque ele fala de religião, não tem nada a ver com a área dele, mas ele é zoólogo. Eu acho interessante dois grandes homens que nós conhecemos na área de ciências. Dawkins é um deles e Crick é o outro. Crick costumava dizer o seguinte: os biólogos devem constantemente ter em mente que o que eles veem não tem design intencional, mas evoluiu. Por que você tem que manter isso na sua mente? Porque a tendência natural é de pensar o contrário. E o próprio Dawkins disse o seguinte, que a biologia é o estudo de coisas complexas que dão a impressão de ter um design inteligente. Ter um planejamento. Então deixa eu me falar um pouquinho a respeito disso para vocês, dentro da nossa questão, um pequeno estudo, e vamos ver o que acontece. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o genoma humano, nosso DNA. Fico muito impressionado, porque esse é um código secreto que está começando a ser desvendado agora. Estamos no comecinho. Quando o pessoal fala, terminamos o genoma, toda vez que vocês ouvirem isso significa o quê? Terminamos o sequenciamento. Sabemos para que servem todos os pedacinhos? A gente não tem a menor ideia. Terminamos apenas o sequenciamento.
Vamos ver algumas ideias. Primeiro, a respeito do próprio DNA. Tem alguns problemas que são problemas fundamentais com respeito a esse sistema de códigos tão bem bolado. Primeiro, a sua estrutura. O DNA, por si mesmo, ele precisa de 75 proteínas para que ele seja formado. O único problema é que essas proteínas só são sintetizadas pelo DNA. É aquela ideia do ovo e da galinha, quem veio primeiro? Porque você precisa da proteína para ter DNA, mas você precisa do DNA para ter proteína. Muito interessante, porque o que teria vindo primeiro? A lógica nos informa que o DNA teria vindo primeiro, teria sido criado pronto, e dali para frente tudo bem. Ele produziria as proteínas necessárias para que outros DNAs fossem criados. Algo que é fascinante também a respeito disso, eu tenho mencionado para alguns de vocês, creio que alguns já conhecem a ideia, é o tamanho desse negocinho, da informação. E aí é que eu vejo a beleza do nosso Deus. O seu código genético cabe num fiozinho que ele tem mais ou menos a espessura de 2 nanômetros. O que significa isso? Pega 1 milímetro, divide por 1000. Pega 1 milésimo. Isso é 1 micrômetro. Daí você pega esse 1 milésimo de milímetro, divide por 1000. Isso é 1 nanômetro. Pega 2 deles, essa é a espessura da informação sua. Você confiaria uma pessoa guardando toda a informação a teu respeito num negócio tão fininho desse jeito? Você vai ser operado. Problema sério. O médico chega para você e fala, toda a informação sua está aqui. Você olha e fala, não estou vendo nada. Ele falou, nem eu, mas eu sei que está aqui porque aqui tem 2 nanômetros de espessura esse negócio. É onde está toda a sua informação genética. Isso tem mais ou menos 2,10 metros de informação dentro de cada célula. A quantidade é tão grande que se pegar toda essa informação genética que está em você e juntar ponta a ponta, daria para ir daqui até a Lua 550 mil vezes. E você está, quer dizer, nós estamos aqui até a Lua só 384 mil quilômetros, só para você ter uma ideia. Imagina 550 mil vezes. Agora, qual o tamanho disso? Qual o significado disso de uma forma bem prática? Deixa eu me dar um exemplo. No DNA, que é onde está o nosso código, nós temos as pequenas bases colocadas nele. Essas bases estão a 0,34 nanômetros de distância uma da outra. Eu não vou ficar dando muito desses números aí, porque senão daqui a pouco eu vou ver gente batendo assim do lado, porque os números estão começando. Aquela passagem que quando Paulo estava pregando, um governador disse para ele, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Daqui a pouco vai acontecer com vocês também. Os muitos números te fazem delirar. Eu não quero que isso aconteça com você. Então, mínimo de números possíveis. Veja só. A menor Bíblia que nós temos, fotografada em microfilme, ela tem 3 centímetros por 3 centímetros. Foram fotografadas todas as páginas de uma Bíblia em 3 por 3. Se fosse possível colocarmos toda a informação dessa Bíblia no mesmo formato de compactação que o DNA tem, no mesmo espaço de 3 por 3, eu teria condição de colocar 7 trilhões e 700 bilhões de Bíblias. Vocês já tiveram daqueles, o Pen Drive, aquela chupetinha que a gente espeta atrás do computador, USB? 1 gigabyte, aquilo ali nossa, tem coisa que não acaba mais. Você sabia que aquilo é uma vergonha comparado com o DNA? O DNA, que é praticamente infinitamente menor do que aquilo, ele consegue armazenar quase que 10 a oitava a informação que você tem naquele pendrive de 1 giga. Agora, os caras que têm o de 32 mega, então agora desanimaram, né? Se você tem um pendrive de 32 mega, 64, você já sabe para que serve. Coloca aqui no pescoço e usa enfeite. Não serve para muita coisa. Isso é para explicar só um pouquinho da dimensão da coisa. Rapidamente. Por que será que Deus colocou todas essas coisas num código? Porque foi codificado. Porque a receita de fazer você está codificada. Abra no Salmo 139. O
Gostaria de ler apenas um versículo. Salmo 139. Verso 14. Diz o seguinte: Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Primeira vez que eu sentei diante de um microscópio de varredura lá nos Estados Unidos, comecinho da década de 90,